Olá, seja bem-vindo ao nosso BelaCast, o podcast da Farmácia Beladerm. Eu sou Lucilene Ribeiro e hoje você acompanha a segunda parte da minha conversa com a psicóloga Cristina Okamoto e a nutricionista Kátia Toconi. Se você ainda não viu a primeira parte, corre lá, porque está muito legal. E aí, Cris, depois que a gente identificou, né, e você já colocou alguns exercícios, falou sobre, mas o que mais fazer depois de toda essa identificação? Quando a gente já identificou que tem um excesso, né, de ansiedade, de estresse, que já está num tempo importante aí prolongado, a gente tem que agir, tá? Então, o grande ponto que eu gosto de falar assim, ó, primeiro a gente começa, a primeira postura é de deixar a síndrome de Gabriela, que é aquela coisa assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Então, é tomar a responsabilidade de si para mudar as coisas que precisam ser mudadas. Então, a gente tem que assumir a responsabilidade da mudança. Então, o primeiro é deixar a síndrome de Gabriela, e aí tem 4 quadrantes principais para a gente fazer mudanças. E aí eu sinto que um deles a Kátia vai poder falar muito melhor, que o primeiro quadrante é sobre essa destituição de nutrientes que gera, né? Então, assim, o corpo tá precisando de energia, tá lá sendo liberado cortisol, adrenalina, noradrenalina e tal. E aí, quando a gente vai ver, tem aquele ápice de energia, passou muito tempo, destituiu as células de nutrientes, tanto tempo que passou nessa condição. Então, o primeiro ponto é a alimentação, né? Segundo pilar é a atividade física, porque isso muda toda a nossa configuração do nosso corpo, melhora nosso tônus muscular, cardiorrespiratório, humor, uma série de hormônios, beta-endorfina, né, são liberados no organismo, então tem essa melhora aí. O terceiro quadrante é incluir atividades de relaxamento, seja quais forem, pode ser meditação, pode ser cuidar das plantas, dos animaizinhos, e passear com as crianças, fazer alguma atividade que te faz bem, pode ser cantar, pode ser aquilo que vai te fazer o seu coração ficar tranquilo e você tem um relaxamento gostoso, que tem que ser pelo menos diário, nem que seja ali 5 minutinhos, mas alguma coisinha por si mesma, né? E o quarto tem a ver com autogerenciamento do estresse, que aí envolve autoconhecimento, envolve conhecer as fontes que estão presentes na vida do hoje. Como eu falei, aquele exemplo daquela pessoa que eu acompanhei e que precisou fazer uma reconfiguração de uma vida num geral, descobrindo os próprios valores, descobrindo quais são os pontos principais que ela foi fazendo em movimento, como ela falava assim pra mim, fui fazendo movimento manada. Então ela foi fazendo aquilo que parecia ser certo. Então parecia ser certo estudar um monte, e aí entrar numa grande empresa, e aí crescer dentro dessa empresa, e ganhar cargos, ganhar um bom salário, e aí, né, parecia certo isso. Até o momento que ela viu que ela estava trabalhando 14 horas por dia, deixando de fazer aquilo que realmente ela fazia se sentir feliz, e é uma vida desequilibrada. E que dentro do contexto dela, ela precisou refazer algumas escolhas para ter uma vida boa, né? Então aí envolve esse movimento, como a gente falou, de aprender a falar não, de como identificar o que é prioridade mesmo e deixar os secundários como secundário e não falar sim para tudo. Muitas vezes a gente tenta controlar tudo que está à nossa volta e a gente se dá conta de que não dá para a gente ter controle e que essa vida, ela é uma vida em que a gente está aqui e ela não é uma vida que ela vai ficar, ela não é uma vida eterna. A gente não precisa dar conta de tudo, a gente precisa dar conta só de um pedacinho. E a gente está aqui de passagem e a gente tem que entregar esse bastão com o melhor que a gente tem como ser humano mais do que tudo. Mais do que uma pessoa que trabalha, que tem uma grande profissão. Mas como ser humano a gente passar o nosso bastão, lembrando que essa vida, ela não vai deixar de acontecer em algum momento. Então, é da gente investir naquilo que a gente tem de melhor, a gente investir melhor em como melhor ser humano. Então, nesse momento, é da gente poder refazer as nossas escolhas e práticas de vida. Olha, que Perfeito, show. sensacional, Perfeito, né? Sensacional. Sensacional. Kátia, as estratégias, né? Existem estratégias nutricionais, né, para melhorar a questão, para melhorar Primeiro de tudo tudo, isso. assim, as estratégias nutricionais, a mente saudável, ela precisa de um corpo saudável.
né? Só que não existe um alimento milagroso ou um suplemento milagroso se não fizer o que a Cris acabou de falar, tá? De fazer a vida fazer sentido, de você melhorar as suas escolhas, de você conseguir gerenciar e administrar o estresse, tá? Então, a base de tudo sempre vai ser isso aí, tá? Porque não existe um alimento milagroso, tá? Só que eu preciso nutrir o meu corpo para restabelecer esse equilíbrio quando eu já entrei nesse estresse. Porque senão eu não consigo sair desse desequilíbrio, né? Então, além de gerenciar esse estresse, como a Cris falou, eu acho que a atividade física ela é fundamental aí, as práticas de meditação, ou algo que faça bem, né? Por quê? Quando a gente faz exercício, a gente consegue manter uma escolha alimentar melhor. Tá? Você entra num ciclo de autocuidado. Então, eu vejo o que os meus pacientes falam e eu também, e isso acontece comigo. Se eu deixo de fazer exercício, eu começo a deixar de me preocupar com o que eu como. Então, a gente entra num ciclo. Então, a partir do momento que você consegue estabelecer ali o seu tempo do exercício, tá? Dentro do que você consegue e pode fazer neste momento, você consegue restabelecer melhores escolhas alimentares, né? A base da alimentação, a gente tem que nutrir o corpo. Então, tem que comer comida de verdade, tem que colocar alimentos ricos em fibras que ajudam a reequilibrar essa microbiota, tá? Eu posso colocar nutrientes, alimentos que ajudam a modular o cortisol, por exemplo, o abacate, que agora a gente tem o ano todo, tem componentes que vão ajudar a reequilibrar esse cortisol, o ginseng indiano, que a gente pode usar na suplementação, existem chás, existe pozinho que a gente pode fazer shot, que ele também ajuda a modular o cortisol, a rhodiola. Então, existem vários fitoterápicos que a gente pode estar usando aí, né, para conseguir modular esse cortisol. Os nutrientes que ajudam a desinflamar, o ômega 3 também, a coenzima Q10, as sementes também, que eu acho que é muito legal colocar, por exemplo, a semente de girassol, que também vai ter fonte de triptofano, que a gente pode estar colocando aí ao longo do dia. O triptofano é um precursor da serotonina. A gente pode estar colocando a semente de abóbora, que também ajuda a modular o cortisol, ajuda a diminuir a inflamação. Então, assim, a ideia é tentar nutrir esse corpo novamente, né? Colocar o probiótico ali para reequilibrar a microbiota, para tentar diminuir neuroinflamação, para aumentar a serotonina, dopamina novamente, né? Só que, se a gente não conseguir administrar ou gerenciar esse estresse, a gente volta naquele ciclo novamente, né? Então, eu acho que dentro dessas escolhas, a gente tem que começar os primeiros passos dentro do que a gente consegue fazer. Se é o exercício físico, por exemplo, o meu, quem me conhece sabe que eu faço 20 minutos de exercício, né? Mas 20 minutos eu faço, é o tempo que eu preciso para baixar o meu estresse. Eu já encaro até esses 20 minutos de exercício que eu faço, a corrida é sozinha, sem fone, sem ouvir nada. Já penso que também é uma meditação ativa, né? Eu tento, antes de começar a trabalhar, fazer de 5 a 8 minutos do mindfulness, porque eu acho que eu começo a trabalhar com boas expectativas, bons pensamentos, então acho que isso também é legal. E aí sim eu consigo planejar melhor o que eu vou comer. Não é assim, vou comer qualquer coisa. Não, eu vou fazer um chá, eu vou comer uma fruta, eu vou comer alimentos que vão nutrir meu corpo. Se eu estiver nesse ciclo de desequilíbrio, a gente não consegue nem pensar o que a gente vai comer. Tá? Então, acho que é uma mudança toda aí junto, né? Tem os chazinhos aqui, né? A gente pode falar dos chás ainda também, né? O chá de camomila, melissa, que ajudam a relaxar, Tem né? muitas Então, estratégias, né? esse chá da noite que eu falei que eu faço a minha lista, a minha lista da alegria, que é o que me traz
a sensação de satisfação, de que realmente eu fiz o que eu tinha que ter feito no meu dia, que eu coloco desde as funções profissionais, até o brincar com os meus filhos, até fazer tarefa, até eu ler um livro, né? E nesse momento eu faço um chá, e o chá é de molungu, que ajuda a melhorar a qualidade do sono, é de melissa, é de camomila, então é um chá que ajuda a relaxar, e daí eu termino esse dia com melhores pensamentos, não focando no negativo, né? E vou dormir melhor. E daí, sim, com o corpo bem nutrido e bem alimentado, vou ter energia para acordar no dia seguinte. Perfeito, maravilhoso, Kátia. Achei super legal isso que você falou sobre nutrir, né? Não só de alimento, mas também da gente nutrir aquele momento final do dia de algo que tenha sido de positivo e treinar o organismo para isso. A perceber, né? porque a gente não percebe, né? Perfeito. E treinar isso é algo que a gente tem que fazer, porque senão não acontece naturalmente, Sim. né? E achei super legal isso que você falou também sobre começa com alguma coisa pequena. E eu gosto disso. Quando a gente vai fazer mudanças e a pessoa está em sofrimento, uma das coisas que eu gosto de estabelecer logo no início é assim, bom, primeiro, como eu falei assim, da responsabilidade, né? Quantos por cento de 0 a 100 é sua responsabilidade em fazer essa mudança? Se você está sofrendo com ansiedade em excesso, estresse em excesso, já está sentindo que a vida está meio pesada. Então, quanto que é a sua responsabilidade? Então, de pensar mesmo, refletir. Muitas vezes a gente é responsável em grande parte, né? Tem talvez uma porcentagem ou outra que não, mas em grande parte sim. E o grande ponto agora é, para cada um que está ouvindo nesse momento, é de pensar quanto de 0 a 10 está o seu comprometimento em fazer essa movimentação de mudar aquilo que te faz sentir triste, ansiosa, ansioso, estressado, e que você quer ver algo diferente, você quer ver uma vida melhor, você quer ser mais feliz, você quer ser mais satisfeito com a sua própria vida. Quanto de 0 a 10 você está compromissado com isso? Comprometido com isso? Então, essa pergunta é um grande ponto, porque parece muito simples, mas às vezes a gente para e pensa, mas eu acho que parece que eu estou comprometido 3. Mas então não vai acontecer nada, né? Então, o que você tem que fazer, então, para aumentar o seu comprometimento? Se você começar de pouquinho, vai te ajudar a aumentar o seu comprometimento. Agora, se o seu comprometimento já está lá 9, 10, tá ótimo, então vamos lá. Por onde a gente vai começar? Vamos começar de pequeno, porque de pequenas em pequenas vitórias, a gente chega no grande. Às vezes, uma pequena vitória, quando a gente está com muita ansiedade, é organizar um tempo para almoçar e o mesmo horário todos os dias. E rotina é algo que o corpo ama, o organismo ama rotina. A gente precisa, né? E como que um corpo que tá ali com muita imprevisibilidade, a gente não sabe que hora que vai comer, que hora que vai fazer as coisas, a ansiedade aumenta um monte. Então, de pequenas coisas, como organizar a rotina para ter o mesmo horário de comer e mesmo horário de dormir e acordar, uau, é muita energia já que economiza. Mas isso foi uma coisa que eu priorizei, né? Nessa minha vida corrida de rotina, eu não abro mão de almoçar e jantar com os meus meninos, né? Porque ali é o momento que a gente conversa sobre o que foi o dia, como foi, tanto no almoço, né? Quando eles voltam da escola. É o momento de eu tentar entender, tem dificuldade em alguma matéria, no final do dia, como foi, né? Conseguiram fazer rotina de estudos, para que eu esteja presente ali naquele período. Então, é uma coisa que eu não abro mão. Muito legal, essa é uma escolha fantástica. Aí, porque daí conforta, para você entender que você está fazendo parte ali, né? E essa presente. Questão da rotina é uma coisa tão básica que a gente, quando tem filho pequeno, a gente já aprende que a criança precisa de rotina, não é? A gente aprende isso. A criança tem que saber o que vai acontecer. Faz total diferença para eles, o horário. né? E depois, quando a gente fica adulto, a gente perde isso, né? Almoça em qualquer horário, dorme meia-noite, outro dia dorme 1 hora. E enquanto é criança, a gente tem certeza que a rotina é fundamental. E depois a gente perde isso, né? E Cris, quando a Kátia me convidou para ir num congresso de mindfulness, né? Eu fiquei encantada, assim, tudo. A gente até tentou fazer alguns exercícios. Eu tentei, né? Porque a Kátia depois deu continuidade. Eu acabei, né, falhando um pouquinho. Você tem é um exercício? Me conta um pouquinho. Você tem uma formação. Uma formação. É isso. Sou instrutora de mindfulness pela USP. Sim, mas você tem um serviço? Me conta um pouquinho. Tá, É um treinamento, como né? Como que funciona, né?
Porque, assim, eu não consegui dar continuidade. Entendi. Vamos todo mundo entrar no treinamento da Cris. Vamos fazer. Eu queria conhecer um pouco mais. Porque eu sei que é difícil, eu sei que colocar uma prática assim, parece que são só 5 minutos por dia. Eu sei que é difícil, a gente precisa de um treinamento, né? Então, assim, tem alguns protocolos, eu uso alguns protocolos, e um deles é esse da USP mesmo, que chama T8SM, que são de 8 semanas. Em 8 semanas, a gente consegue fazer um treinamento, assim, bem interessante, já tem resultados bem significativos no corpo quanto à redução de ansiedade, melhora de sono, melhora de humor. E se a gente continua, a gente melhora o nosso autoconhecimento, a gente melhora a autoestima, porque, de um certo modo, como a gente está mais em contato com a gente mesma, a gente se percebe mais. Esse exercício que a Kátia falou é excelente, é um exercício de presença, de se olhar, de perceber as próprias escolhas, de se validar, de se tratar com carinho, de ser gentil consigo mesma, de reduzir auto-julgamento, porque a gente faz isso sem querer, sem perceber, a gente está fazendo isso o tempo inteiro. Né, que é o nosso sistema de ansiedade ali, ele tem a autocrítica ali, que é importante pra gente não pode ter ausência disso, mas que no geral a gente muitas vezes usa isso em excesso, né? E quando a gente faz esse tipo de exercício de olhar pro dia, fazer um check reality, o que foi que aconteceu naquele dia, e das pequenas coisas até as grandes, a gente começa a perceber o quanto a gente dá conta, sim, das coisas. E como é bom perceber isso, né? Então, pequenos movimentos como esse de trazer presença, pode ser de modo informal ou formal, como a gente fala. Como que é o informal? O informal a gente pode fazer desde tomar um chazinho e perceber cada detalhezinho presente. Então, se a gente pegar um chazinho agora, a gente vai notar que tem um cheirinho, a gente vai notar que tem uma temperatura, a gente vai notar que tem uma textura, que tem um sabor que é o único daquele momento, mesmo que eu já tenha tomado esse chá em outro momento. Porque como eu estou agora é diferente de como eu estava quando eu tomei antes. E que essas pequenas nuances a gente pode treinar a presença e perceber muito mais cada detalhezinho dessas coisas estando muito presente. Pode ser no momento do banho, que a maioria das pessoas perdem o momento do banho, que é muito rico. Tem gente que perde, e a maioria perde, pensando que tem que comprar no supermercado, qual que é o problema que tem que resolver, e a comida que tá no fogão, e que a gente tem que correr e ir lá desligar. Então a gente perde o momento do banho, e talvez sejam 5 minutos que você poderia se dar de presente. A gente pode se dar esse momento, que é o momento de sentir aquele sabonete, aquele cheirinho gostoso, a água caindo no corpo, a gente sentir a temperatura, a sentir a presença de estar aqui naquele momento, sentir a gratidão por estar ali. Então tem tanta coisa que a gente tem naquele momento que é de muita estimulação, que a gente pode escolher uma âncora de cada vez e sentir cada uma delas e tentar trazer o sentir antes de pensar. O grande ponto do mindfulness é resgatar o sentir e ser além do fazer. Porque a gente está na era do fazer. E a gente se sente culpada se a gente não está fazendo alguma coisa. Tem que estar fazendo 2 ou 3, né? Uma só não dá. Só tomar banho é muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. Exatamente. Então a gente está resgatando mais esse do sentir, do ser. E aí, esses são os informais. E a gente pode trazer o formal, que é pela prática meditativa. E na prática meditativa, dentro do contexto do mindfulness, a gente traz comandos específicos e eles têm um porquê deles serem daquela maneira, eles seguem. Do que eu sigo, tem diretrizes internacionais, né, que eu sigo para fazer esses exercícios, que é para estimular regiões cerebrais, para ajudar nesse movimento de trazer mais presença, treinar a atenção e também treinar atitudes de trazer bem-estar. Tem uma série de movimentos que tem dentro do contexto do mindfulness que é para a gente aprender a viver melhor. Mais do que uma técnica, é viver melhor, né? Então, a gente viver com menos auto-julgamento, com menos expectativas, mais abertura, mais curiosidade sobre as coisas que a gente acha que já sabe. Todo mundo tem criança aqui, então um exemplo legal é assim, como que a criançada assiste filme? É muito legal. Não é? É a coisa mais legal do mundo, né? Nossa, eles estão vendo cada detalhe que a gente não... Uau! E quantas vezes eles assistem o mesmo filme? E como que eles olham cada detalhe? Isso é algo que eu vejo nos meus filhos. Eles olham uma folha, eles não vão ver uma flor, eles vão descrever tudo que essa flor está trazendo pra gente, porque eu ganho uma pedra. Aí eu falo, uma pedra, ganhei mais uma pedra. Meu filho, como assim ganhou mais uma pedra? Ele deve pensar. Ele olha, esse é um cristal.
ele é diferente porque ele tem a cor tal, o formato, isso e aquilo, dá até poder, entendeu? Mas A ele criatividade não, ali, ele, né? ele descreve realmente algo diferente do que ele já me deu. Ele me traz, quando ele vai passear, eu acho a coisa mais fofa. Ele cata a folha do chão e ele fala: eu peguei essa folha para você porque ela era mais bonita. Uau, olha É que muito lindo. lindo, né? Lindo, Essa era a lindo. folha mais bonita. E você vai ver, era uma folha diferente, Aham. sabe? E Então, ele trouxe esse despertar para ver a sim, folha o diferente. outono muda a cor da folha, não é Aham. verde mais, né? Então, tinha tons alaranjados, avermelhados na mesma folha. Então, para ele, assim, é uma folha, Olha não que é lindo. qualquer folha, né? Então, Perfeito. e a gente Essa curiosidade, a essa gente abertura que a perde, né? criança tem. Né? E realmente é o treinar, perceber tudo isso, momento para a gente conseguir valorizar Com mesmo, né? certeza. E é tão bacana. Eu sou mãe de meninos também, né? Você Aham. tem menino? Não tenho. Então, e os meninos, assim, eu acho que a mãe, né, esse presente, hoje os meus meninos estão com 15 anos, mas tinha muito, muito disso, deles pegarem flores, né, ia passear, encontrava uma flor, me entregar. E carregar o passeio inteiro, aquela flor assim, esmagar. Eu acho isso assim. E aí, assim, olha só, né, o quanto era importante para eles você parar, ter esse momento, né, que é tudo isso que a gente falou hoje, né, você... E como aquela flor era especial, mesmo que talvez outras pessoas viriam, é mais uma, né? E aí, para a criança assistir o filme, uau, como a Kati falou assim, aquela coisa mais maravilhosa que tem. E aí a gente vai com um adulto, uma amiga, a gente vai com, né, marido, a gente vai com alguém pro cinema. Ah, vamos assistir esse aqui. Aí vai falar assim, esse aqui eu já vi. A gente que é adulto, a gente já tem essa coisa do, eu já sei, eu já vi. A criança pode ter visto 15 vezes, mas ela vai reagir da mesma maneira, talvez até melhor. Ela vai interagir com cada personagem, ela vai ver todas as coisas interessantes que tem ali, porque ela não viu ainda, mesmo que seja quinta ou 15ª vez. Ela vai ver sempre coisas diferentes. Né? Então, essa abertura para o novo, essa curiosidade, é algo que a gente já perdeu na vida adulta e que a gente pode resgatar. E que o Mindfulness ajuda a gente a treinar isso e resgatar isso de novo, trazer esse olhar de presença e beleza para a vida. Ai, que incrível. Tá, meninas, então quais são os passos, né, para que a gente tenha essa vida mais leve? A gente já falou sobre vários pontos, mas o que vocês concluem assim de extrema importância que a gente precisa focar os nossos olhos? Show. Tem uma das coisas que eu gosto de falar assim, ó. A gente está na era que a gente tem acesso a muito conhecimento e talvez a gente não saiba escolher, né, para onde a gente vai. E da gente usar o conhecimento ao nosso favor. E tem alguns conhecimentos que vai além daquilo que é automático para o corpo. Então, como a gente falou, o automático talvez seja ficar sob controle daquilo que é ameaçador. A gente vive com uma sensação de ansiedade muito mais presente. Então, esse circuito neurobiológico ele fica com muito mais ativação do que outros. Mas a gente pode, por conhecer que existem outros circuitos neurobiológicos no corpo, fazer outras estimulações que inclusive equilibram esse da ansiedade, que equilibram esse que gera a sensação de peso no corpo, a partir de algumas práticas de vida. E que práticas são essas? Tem alguns circuitos que são bem interessantes, que é por meio de práticas de empatia, compaixão e gentileza. Quanto mais a gente exercita isso, libera no nosso corpo alguns hormônios como ocitocina, que é o mesmo daquele que gera mais vínculo com a mãe e o bebê, e que faz com que a gente melhore a nossa relação com a gente mesma. E que quanto mais a gente exercitar isso, que é essa capacidade de sensibilizar-se pelo sofrimento, e mais do que a empatia, é se movimentar em direção a tentar reduzir isso de algum modo. Esse sofrimento que a gente percebe no outro, ou talvez até na gente mesma, a gente pode exercitar a compaixão ou a autocompaixão, que é esse movimento de cuidado, de gerar algum tipo de movimento que gere uma redução desse sofrimento, e de gentileza também, que quanto mais a gente movimenta, o nosso corpo também libera uma série de hormônios que faz com que a gente se sinta muito melhor em questão de a gente com a gente mesmo, porque a gente já está fazendo algo que é bom, em questões de hormônios, então é um sistema neurobiológico que gera sensações muito mais positivas, e também essa sensação de que, já que essa vida é passageira,
que eu possa viver de um modo que eu deixe algo de bom e uma marca que eu vá sentir orgulho da minha vida. Então, que cada um possa, sim, movimentar-se em direção a estimular circuitos neurobiológicos que reduzam a ansiedade e que gerem um tipo de vida que ela vai ter mais orgulho. Que é quando a gente pergunta assim, se a gente parar para perguntar agora, qual é o seu sentido da vida? Qual é o sentido da sua vida hoje? Quantas pessoas será que vão saber dizer isso? Né? E eu sinto que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer ao longo da nossa vida mais de uma vez. Porque a gente muda, a gente tem um tipo de vida uma época, depois a gente tem um outro. Então a gente tem que ir se fazendo essa pergunta. E grande parte do que realmente faz uma vida ser valorosa tem a ver com essa capacidade da gente colocar aquilo que tem de mais humano em nós, daquilo que tem a ver com virtudes, né? Tem a ver com a gente colocar em prática daquilo que realmente somos nós, mais do que qualquer outra coisa. E da gente fazer questão de movimentar nessa direção. E a gente pode fazer isso. A gente pode começar pequeno. A gente pode abrir a porta do elevador e esperar para a pessoa vir e chegar. A gente, no trânsito, pode também ser gentil no trânsito. A gente pode servir um chazinho para alguém, como você fez aqui hoje, né, Lu? A gente pode fazer um convite para alguém participar de um podcast. Na sexta-feira à tarde. E fazer uma pessoa feliz, né? Então, assim, é muito legal. A gente pode contar para essa pessoa que a gente ficou feliz e fazer com que esse sentimento de afetividade chegue a outra pessoa. A gente pode fazer um cafezinho gostoso porque a gente sabe que outra pessoa gosta. A gente pode parar tudo que a gente estava fazendo só para receber alguém que a gente ama e mostrar para ela que ela é importante. Então, tem tantas movimentações que faz com que a nossa vida verdadeiramente se enriqueça e que a gente pode fazer questão, sim, e colocar isso, sim, na nossa agenda e o restante a gente encaixa. Perfeito. Olha, Perfeito. incrível. Uhum. Perfeito, é isso aí mesmo. Trazer riqueza para a vida, né? Ter uma vida com missão, né? É o sentido, ter uma vida com sentido, né? Com sentido, exatamente. Com certeza. Perfeito, nem preciso falar nada. Olha, meninas, eu não podia ter escolhido. Vocês sabem, né? Mas que vocês são profissionais que realmente inspiram, né? Não podia ter escolhido pessoas melhores aqui para o nosso podcast, viu? Encantador. O primeiro, né? Como disse a Cris. O primeiro. Vamos ser felizes agora, né? Fazer que fique tudo bem, que tá tudo bem. Vamos demais. Aproveitar o momento, né? Eu acho que é isso. Que foi uma honra e um prazer, né? A gente poder falar de coisas tão importantes. E eu senti uma conexão muito grande aqui nesse momento, assim, foi muito gostoso estar aqui com vocês. Eu tenho, assim, um carinho muito grande já pela Kátia. Já faz um tempo, né, Kátia? Já faz um ano e meio já? Tem mais de um ano, né, Cris? Faz um ano que eu tô dando orgulho pra Kátia. A Kátia tá me ajudando um monte. Nossa, como eu tô aprendendo. Nossa, não tenho palavras, assim, pra agradecer você, Kátia, que me ajuda. A Kátia me ajuda até nas minhas viagens. Vou viajar, eu mando mensagem pra Kátia, como que eu vou fazer pra eu comer melhor. Eu vou comer um monte de porcaria, Kátia, mas eu quero melhorar também minhas escolhas alimentares. Ela é sempre muito presente, né? Mas é demais. A minha generosa. A minha profissão, eu tenho muito privilégio, porque eu tenho contato com todas vocês, né? E eu tô em constante aprendizado, aprendo muito, ouço muito. E a gente vai gerando conexões que viram amizades, que viram apoio, né? Eu acho que é isso, é fazer ter sentido o que a gente está fazendo, né? E quando a gente entende isso, a gente consegue administrar todo o resto. Foram várias, assim, várias conversas, e uma delas, a Kátia trouxe, né, a palavra sororidade. Foi entre as mulheres, né? E foi algo que a gente também pensou em projetos. Sim, então, são muitos aprendizados, assim. Eu também sou bem grata, né? Pela amizade. E meninas, assim, obrigada, muitíssimo obrigada, né? Por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente, tão intenso. E assim... Eu já fiquei com vontade. Na verdade, eu ficaria horas aqui conversando com vocês, né?
E já fiquei com vontade de fazer o segundo, o terceiro, o quarto Eu podcast. também, eu topo. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né? Pode ser? Tudo bem? Claro, Vamos com fazer certeza. A Cris que vai fazer uma A Cris mensagem. vai fazer uma mensagem. Olha, Isso, gente, eu Cris. separei. Separei um poema de Fernando Pessoa, que se chama Pedras no Caminho. Eu vou ler para vocês e para todo mundo que estiver junto com a gente, que fala o seguinte: eu posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado muitas vezes, mas eu não esqueço de que a minha vida é a maior empresa do mundo e que eu posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e período de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. É ser feliz e não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar sobre si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia eu vou construir um castelo. Olha, perfeito. Olha, Muito obrigada. muitíssimo obrigada, foi um meninas. Momento de muito aprendizado aqui para mim. Ai, muito pra mim obrigada. também, Pra olha. mim foi maravilhoso também. Obrigada por terem acompanhado, por terem chegado até aqui. E convido a vocês para o nosso próximo, que logo, logo nós estaremos trazendo o próximo tema.